Boa noite, amados irmãos. Hoje vamos continuar o estudo sobre a volta de Jesus. E antes de continuarmos o estudo, vamos pedir a direção do Espírito Santo para compreender o tema dessa noite. Oremos. Deus Pai, Deus bendito, continua, Senhor, nos mostrando e nos guiando o caminho da verdade. Continue, Senhor, nos alimentando da Tua santa palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando nosso estudo, a próxima pergunta é o seguinte: na volta de Jesus, como vai ficar o planeta Terra e tudo o que há nele? Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 10 a 12, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com espletoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do Senhor de Deus, por causa no qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então aqui está dizendo que quando Jesus vier com o poder e a glória, ele irá esquentar as coisas irão começar a queimar. E as coisas na terra, como casas, prédios, começarão a ser incendiadas ou atingidas por essa glória. Abrindo também a Bíblia em Jeremias capítulo 4, versículo 23, percebemos uma coisa muito interessante também, 23 a 26, que diz assim: olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam destruídas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, quando Jesus volta, as cidades vão estar destruídas, e aqui a Bíblia cita que não haverá homem. Aí vem a pergunta: o que acontecerá com os homens na volta de Jesus? Abrindo João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, quando Jesus voltar, vai haver dois tipos de pessoas: as que fizeram bem e as que hão praticado o mal. Só que há um versículo em Mateus 24 que algumas pessoas não compreendem a sua interpretação. Mateus capítulo 24, versículo 40 a 41 diz assim: então, 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Então, quando Jesus se refere a essa passagem, ele não está dizendo que seu arrebatamento será secreto. Ele está dizendo que ele irá separar as pessoas que tiverem feito bem e as pessoas que tiverem praticado o mal. Essa é a grande diferença nessa situação. Agora, segundo a Bíblia, o que acontecerá com as pessoas que tiverem feito bem? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, nos diz uma coisa muito interessante. Que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a Bíblia diz que quando Jesus voltar e essa sétima trombeta for tocada, para os que praticaram o bem, o que é praticar o bem? Obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Aqueles que aceitaram a mensagem, os mortos vão ser ressuscitados e os justos vivos serão transformados. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O interessante dessa passagem é que nós vamos encontrar Jesus no ar, ele vai estar no céu. Jesus não vai pisar na terra. Vamos deixar isso bem claro, essa característica. Quando Jesus voltar, o nosso Salvador, nós vamos encontrar ele no ar. Ele vai estar no céu voando. Nós não vamos encontrá-lo na terra. E uma das últimas características do
para quem fez o bem, é Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, para as pessoas que praticarem o bem, elas estarão na primeira ressurreição, ou seja, estarão salvos. Mas o que significa essa segunda ressurreição? E as pessoas não salvas, ou seja, as que praticaram o mal, estão aonde? Vamos abrir. Isaías, capítulo 2, versículo 19, nos ensina uma coisa muito interessante sobre para quem pratica o mal. E um alerta para nós também, que não devemos praticar. Isaías, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão a topeiras e aos mocegos os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, que fizeram para ante ele se prostrarem, e mertecerão pela fenda das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então, as pessoas que têm praticado mal, elas vão pegar os seus ídolos, ou seja, elas vão pegar todos aqueles que eles se dizem ser deuses deles, as imagens de escultura, e vão esconder de vergonha, porque não obedeceram o evangelho. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, diz assim: E disseram aos montes... Vamos ler o 15 para compreender o contexto. O 15 e 17. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e no penhasco dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode sustentar-se? Então nós percebemos que Apocalipse reflete a mesma ideologia ou a mesma ideia de Isaías 2. E a parte mais interessante, nesse momento, em Apocalipse 9,6 diz assim: Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. No momento da volta de Jesus, as pessoas que não acreditarem em sua mensagem na Bíblia, muitas delas vão tentar se matar. Vão tentar pular de prédio, se dar um tiro, dentre outros fatores. Mas não vão conseguir morrer. Por que, Leone? Para que eles possam ver com os olhos que verdadeiramente Jesus irá voltar a essa terra e que ele voltou e que sua mensagem era verdade. Abrindo também em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz assim: Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Então, quando Jesus voltar e levar os salvos para os céus, os ímpios vão morrer. Mas eles vão ressuscitar depois de 1000 anos. Como diz o versículo 7, diz assim: Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás vai ser solto da prisão. Satanás vai estar preso na terra por 1000 anos. Ele vai se soltar. E sairá a seduzir nações, que é nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então aqui a Bíblia nos ensina que quando os ímpios ressuscitarem, Satanás, o nosso adversário, nosso inimigo, vai enganar essas pessoas mais uma vez. E ele vai fazer com que essas pessoas tomem a cidade santa ou invadam a cidade santa à força. Quando isso acontecer, vai cair fogo do céu e todo mundo vai queimar até desaparecer. Então aquela história, vai ter um telão, não vai ter telão. Isso não é bíblico, irmãos. A chance de ser salvo é agora. Não existe outro método de salvação. E Jeremias capítulo 25, versículo 33, nos ensina como vai ser esses 1000 anos. Jeremias 25, 33. Diz assim: Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Quando Jesus voltar, as pessoas que não aceitarem a sua mensagem, na volta de Jesus vão morrer. E ninguém vai enterrá-las, ninguém vai sepultá-las, vão estar jogadas no chão como lixo.
E nesse mundo, com aquele cheiro de podridão, Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, as pessoas que não adquiriram a salvação, que não cumpriram a mensagem, que não obedeceram a Deus, vão ressuscitar para serem consumidas pelo fogo e para serem desaparecidas de vez. Então que possamos ter compreendido a seriedade da volta de Jesus, a seriedade de termos compreendido que é importante obedecer a Deus, guardar seus mandamentos e viver a Bíblia. Que a partir desse dia, nossa mente, a nossa ideologia possa ter sido mudada pelo Espírito Santo. Que possamos ter entendido que Deus só quer uma coisa do ser humano, a obediência. Que possamos obedecer a Deus em todos os sentidos, não segundo o meu achismo ou seu achismo, meu caro irmão, mas segundo o que a verdade, a Bíblia nos ensina. Que Deus abençoe você e que possamos nos preparar ainda mais para a volta de Cristo. Deus abençoe, não somente hoje, para sempre. Amém.